Seja muito bem-vindo ao Smart Hack Ensina Podcast, o lugar onde a produção de conteúdo encontra propósito e aonde você descobre como transformar a sua marca em presença. Aqui é o seu espaço para aprender, se inspirar e colocar a sua voz no mundo. Eu sou Elo Lesquios e hoje o papo é sobre criatividade, estratégia e posicionamento com uma convidada que entende e muito de colocar marca no mapa. Seja muito bem-vinda, Mafer, com a gente. Conta um pouquinho para nós quem é a Mafer em 15 segundos. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. Obrigada. Então, é uma honra estar aqui. E, bom, é sempre um desafio a gente falar sobre nós mesmos, né? Mas, bom, eu sou Mafer e venho de Maria Fernanda. Geralmente o pessoal pergunta, né? Hoje eu trabalho com marketing imobiliário, então todo o nosso posicionamento e a criação de conteúdo, a gente construiu um perfil bem bacana nas redes sociais em um período relativamente rápido, mas com muito trabalho, voltado justamente para corretores de imóveis, imobiliárias e construtoras, ensinando como eles podem se posicionar e usar as redes sociais a seu favor. Então, hoje a gente tem um braço de infoprodução, de educação nesse segmento e também uma assessoria, uma agência de marketing onde a gente atende esses profissionais. E, bom, mãe de 2 agora, né? O José que já vai fazer 2 aninhos agora, esperando mais um baby que vem por aí. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Que legal, um prazer ter você aqui com a gente. E conta mais para mim como que o mercado imobiliário entrou na sua vida. Olha, eu falo que assim, não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu, sabe? Então, eu vim aquela fase que a gente sai do ensino médio e precisava fazer alguma coisa, mas foi logo na pandemia. E daí ficou aquele gap, onde eu entrei na faculdade, eu entrei ali na UniOeste para cursar administração. Eu já vinha com aquela veia empreendedora, tinha acabado de voltar de um intercâmbio no Canadá e já estava lendo muito, estudando muito sobre desenvolvimento pessoal e buscando. Então eu já sabia que os meios tradicionais não iam me levar onde eu queria. Falava bem assim, vou fazer uma faculdade de direito. Eu sempre fui muito comunicativa, daí a família inteira ficava falando aquilo, né? Vai ser advogada, vai ser advogada. E daí, mas eu já entendia que eu ia ficar aqueles 5 anos na faculdade para poder ter minha independência. Eu tinha uma certa urgência. E daí, entrei na faculdade de administração pensando, quero empreender. Por que não entrar na faculdade de administração, né? Sim. Na minha cabeça, na época, fazia todo sentido do mundo. Mas uma semana de aula veio a pandemia. Então, eu entrei naquele ócio, porque a faculdade pública foi a última que voltou. Então, a gente teve um gap gigantesco. Nisso eu comecei a ler e estudar muito e eu postava nas redes sociais. Então daí você olha a importância de, mesmo quando você não tem algo definido, você estar presente nas redes sociais. Então eu vejo que o Instagram, ele me abriu, assim, todas as portas da minha vida profissional. Começou simplesmente porque eu estava compartilhando a minha jornada. Então, eu lia sobre empreendedorismo, eu lia sobre desenvolvimento pessoal, estava fazendo cursos, aprendendo e postando aquilo. E daí uma conhecida era corretora, estava saindo da imobiliária para abrir a própria imobiliária. E ela pegou e falou, ela viu que eu postava, e ela pegou e falou assim, nossa, Mafer, eu precisava de alguém igual você para trabalhar comigo. E daí eu tava, assim, querendo colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, e falei, nossa, mas é óbvio, eu já tinha aceitado antes de saber salário, antes de saber qualquer coisa. Sim. E daí eu fui lá, então assim, era a única pessoa que trabalhava com ela, e daí eu fazia tudo, fazia café, atendia as pessoas que chegavam, daí fazia o marketing, fazia os anúncios, fazia tudo. Então, assim, foi a minha grande escola, sabe? Ela precisava de alguém e não podia pagar muito, e eu queria muito um lugar para colocar em prática. Então, foi perfeito. Então, ali eu comecei a aprender. Depois disso, já fui trabalhar em uma imobiliária maior. Depois disso, eu sempre tive aquele sonho de empreender. Então, quando o José veio, quando eu descobri a gravidez, aí o Eduardo, meu marido, saiu do exército pra gente montar a nossa própria empresa. E daí a gente começou a atender nossos próprios clientes. Enfim, daí foi aí que começou que hoje é a Metro Quadrado, que a gente tem aí mais de 80 projetos ativos ao redor do Brasil. Mas foi assim, então eu brinco que o mercado imobiliário que me escolheu. Que legal. E assim, você nunca passou na tua cabeça em ser corretora? É tipo assim, eu sempre achei muito chique o mercado imobiliário, porque Sim. eu via aquelas executivas, a gente visualizava, né? Mas daí, como eu comecei no marketing mesmo, então eu sempre gostei muito da rede social.
E daí eu brinco que eu entendi, trabalhando na imobiliária, né? Quando eu fui para essa imobiliária maior, já tinham mais corretores. Então, assim, antes era só eu e essa corretora. Depois já tinham 8, 12 corretores ali com as oscilações, né? E daí eu brinco que eu via o que os corretores passavam, então eu decidi dedicar minha vida inteira para ajudá-los. Porque o mercado imobiliário, a gente sabe que para o corretor é um grande desafio, né? Então, assim, é o ser vendedor mesmo. E hoje eu vejo que eu tenho um perfil que ele está muito mais voltado para a estratégia, para o posicionamento digital, do que para isso. Então, assim, plano de ser corretora, não. Mas eu vou dedicar minha vida inteira para ajudá-los nessa jornada que muitas vezes é um desafio. Muito bom. E assim, conta para mim, quando que você foi aquele start, assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso que foi, assim, o ponto que você decidiu que ia trabalhar com marketing mais na área imobiliária? Então, tem um momento que te marcou? Então, eu vejo que foi uma construção, assim, muito da permanência, sabe? E eu vejo que isso foi um ponto-chave na minha trajetória, o que fez com que a gente alcançasse de forma relativamente rápida, são 5 anos já no mercado, mas haja visto o resultado que a gente alcançou. E eu vejo que um dos grandes pontos decisivos para isso foi sobre a permanência. Então, desde quando eu comecei, eu via muitos colegas, assim, de profissão mesmo, mudando o tempo inteiro de caminho. E eu sempre tive algo na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que pegar e fazer esse negócio e fazer ele até o fim. Eu não posso ficar mudando de rota, eu não posso ficar desviando. E a gente enfrentou muitos altos e baixos ao longo dessa jornada. Mas daí, logo quando a gente passou por essa fase, esse início da curva de aprendizagem, as coisas começaram a crescer numa constância, numa velocidade muito mais alta, que é onde a gente se encontra hoje. Então, eu vejo que o fator decisivo foi justamente isso, sabe? Escolher permanecer em um mercado, mesmo quando a gente enfrenta desafios. E eu lembro que teve um momento que estava bem complicado, assim, que às vezes bate aquele desespero e fala, nossa, não, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de ramo. E eu até comecei a olhar para outras coisas. E daí, o insight que fez com que eu continuasse foi o seguinte, independente de qualquer coisa que eu fosse começar do zero, eu estaria começando exatamente do zero. Agora, isso daqui que eu já passei 3 anos fazendo a mesma coisa, sim, se eu só me esforçar um pouquinho mais, eu já estou até 3 anos. Então, a jornada ela vai ser a mesma. Quando a gente fica mudando muito de rota, a gente acaba voltando à estaca zero. Então, eu vejo que esse foi o grande ponto de virada, assim. E assim, a gente... Daí começou meio junto na carreira, né? Eu vou fazer 6 anos agora com a fotografia. E a gente sempre fala com o Luan que a gente teve essa persistência mesmo. Porque igual você falou, veio a pandemia, veio tudo aquilo e é uma turbilhão de coisas. E eu tava numa faculdade que não tinha nada a ver também, né? Então, eu vejo que a persistência, a constância, ela é muito importante, Que né? faculdade que você fazia? Eu fazia pedagogia, ah, né? Não tinha nada a ver, né? Mas, assim, o quanto a persistência, o você manter a constância, você estar ali, né, presente, igual você comentou nas redes sociais, é importante e é valioso, né? A presença. É um dos grandes diferenciais que eu vejo nas pessoas que alcançam sucesso. Elas passam pelos momentos difíceis sem mudar a rota. Né? Tendo aquele olhar atento, né, para entender, será que o que eu tô fazendo tá certo, mas sem aquele desvio de caminho o tempo inteiro. Sim, é muito... É você saber mesmo o propósito, né, do que você quer e até onde você quer chegar. É o que diferencia os homens dos meninos, né? Isso mesmo. E assim, se você pudesse voltar no tempo e contar pra gente, assim, se você mudaria alguma coisa? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque, assim, qual que é a minha visão sobre isso? Hoje, do lugar que a gente tá hoje, com certeza, eu olho pra trás e eu vejo que cometi inúmeros erros, fiz várias coisas que não faria, como na vida. Então, eu vejo que não reconhecer isso é tolice, porque todos nós somos seres humanos e nós estamos suscetíveis a erros. Agora, voltar no tempo e fazer algo diferente, aí é algo que talvez eu não tenha resposta, porque eu não sei se a gente estaria aqui hoje conversando, né? Então, eu vejo que saber reconhecer os próprios erros é realmente uma virtude que é necessária para o amadurecimento e para a vida atual. Mas voltar, talvez, e fazer alguma coisa diferente, talvez não traria a gente pra cá. Então, eu vejo que é uma incógnita pra mim essa pergunta. Então, assim, você tem uma constância, né? Hoje você tem o nosso acompanhamento mensal. É muito um prazer ter você, né, com a gente na produtora. E, assim, conta pra mim, como é a Maffer para essa produção de conteúdo, né? O que é pra você o valor dessa produção de conteúdo? É muito legal essa pergunta, porque conteúdo, para mim, é justamente sobre isso. É sobre o quanto você consegue gerar de valor.
E eu vejo que o Instagram na minha vida, ele sempre foi isso. Desde lá atrás, eu não tinha nada pra ganhar com o Instagram quando eu comecei. E acabei ganhando muito, porque a minha primeira oportunidade que eu recebi do mercado imobiliário foi porque eu estava ativa nas redes sociais, eu estava mostrando aquilo que eu estava fazendo, eu postava Reels, eu produzia carrosséis, que quando você vai olhar lá nos arquivados, é aquela coisa horrorosa, assim, que não tinha uma arte. Fazia no Canva aquela coisa, tipo assim, sem estética, sem senso estético nenhum. Mas eu tava em movimento. Mas o que me motivava a fazer isso, sendo que não existia uma profissão, eu não tinha uma profissão ainda, era justamente um senso de que eu preciso ensinar as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Então, isso começou, mas isso segue até hoje. Eu vejo muito as pessoas quebrando a cabeça, tentando entender que tipo de conteúdo postar e tentando entender a estratégia mágica de qual que é o conteúdo que vai fazer com que elas viralizem e qual que é o conteúdo ideal. E muitas vezes elas contratam pessoas para produzir o conteúdo, mas não trazem aquele olhar, fica uma coisa muito robótica, porque elas não enxergam o conteúdo dessa forma que eu vejo que eu enxerguei desde sempre. E quem enxerga o conteúdo assim, eu vejo são as pessoas que mais prosperam nas redes sociais, que é enxergar o conteúdo como uma forma de você servir as pessoas que estão ali, uma forma de você gerar valor. Então, o conteúdo, pra mim, ele sempre foi sobre isso, sobre a geração de valor que eu consigo fazer. Por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa que sabe menos do que você. Então, quando você vai olhar a nossa empresa, ela foi completamente pautada e construída em cima dessa geração de valor. As pessoas pensam, mas eu não posso ensinar tudo o que eu sei. Muito pelo contrário, é até paralelo, né? A gente pensar assim. Mas quanto mais valor eu gero nas redes sociais, quanto mais eu ensino sobre aquilo que eu sei, mais as pessoas veem confiança no meu trabalho, mais elas se sentem agradecidas por eu estar ensinando algo para elas e, naturalmente, elas vão precisar das soluções que eu ofereço. E, com isso, a produção de conteúdo deixa de ser algo pesado. Ela se torna algo leve, porque entra nisso de propósito. Eu achei muito legal quando você introduziu o podcast, porque, de fato, eu vejo que é isso, sabe? É propósito. É um propósito. E a gente sempre comenta sobre isso, né? Que hoje, principalmente as pessoas que trabalham, assim, né, na nossa área, elas acham que é só fazer daquele jeitinho. Mas não. Cada cliente, a gente vê, tem uma identidade, tem um propósito. A gente tem que entender qual é o propósito dentro daquilo, né? E é muito sobre isso. E não tem receita, né? Tem muita gente procurando a receita, assim, de como viralizar, o que fazer, dancinha, é trend. E não é, né? Não é sobre isso. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas também entrando nesse assunto, linkando muito o que é você estar presente nas redes sociais, você estar posicionado com exposição. E eu vejo que, tipo assim, eu sou o maior exemplo disso. Eu exponho muito pouco da minha vida nas redes sociais. Eu sou aquela pessoa que, assim, não posto muitos stories. Às vezes, eu fico um tempo sem postar conteúdo. Mas o Instagram, ele nunca deixa de gerar resultado pra gente. O nosso maior canal de aquisição de clientes, de alunos e de audiência é o Instagram. E mesmo sem ter essa exposição, que as pessoas, elas linkam, que eu não gosto de rede social, eu não gosto de aparecer em rede social. Às vezes você não precisa, você tá ali realmente tratando aquilo como uma parte do seu trabalho e não ligando com essa exposição. Então, assim, dancinha, conteúdo humorístico, é algo que se não faz parte da sua identidade, não tem o porquê você fazer. Eu diria que 90% do meu conteúdo, ele foi pautado realmente em conteúdo educacional. 10% são outras coisas ali. Conteúdo de conexão, conteúdo de vida pessoal, um conteúdo com uma pitada de humor, mas com muito cuidado, porque não faz parte da minha personalidade. Por outro lado, eu vejo que no mesmo nicho que o meu, existem corretores gigantescos usando uma linha completamente diferente, porque tem público pra tudo. Sim. Da mesma forma que tem pessoas que não vão se conectar comigo, tem pessoas que vão se conectar muito por conta de quem eu sou. Então, não existe uma receita de bolo, não existe uma regra. A gente precisa entender quem nós somos, em primeiro lugar, sim, e depois como que nós podemos gerar valor através disso, através de quem nós somos. Sim, e a gente vê muito, assim, a busca das pessoas através dessa receita, mas ela não olha o propósito, quem ela é, qual é o público-alvo, o que ela quer atingir. Não, então, tá tudo meio perdido, né, Fê? Mas a gente vê, assim, que a produção de conteúdo, como você falou, que é educativo, a gente tem clientes em áreas, hoje, que os conteúdos deles são vídeos muito, assim, de 3 a 5 minutos que eles postam no Instagram. Que pra hoje é muito longo, É muito né? longo. E eles têm, assim, 101 mil visualizações.
e são informativos. É você trazer a tua essência, a tua informação, a tua autoridade, né? É isso. É igual você trouxe, né? E conta pra mim, você já fez algum vídeo, assim, que viralizou? Que teve muitos, assim, sem tráfego pago, sem... Então, é que daí você me pega porque eu sou uma grande defensora do tráfego, né? Então, pra mim, assim, o conteúdo... Eu já tive alguns conteúdos que viralizaram e é algo que eu sempre percebo. O conteúdo, quando ele vai viralizar, no momento que você posta, ele já começa bombando. E eu sinto quando o conteúdo ele vai ter um alcance maior do que normalmente, do que usualmente. Mas todos os meus conteúdos eu coloco anúncio neles. Porque pra mim é um jogo que eu sempre gosto de calcular. Eu consigo tempo, porque produção de conteúdo leva tempo. Então eu vou lá com vocês, eu preparo todos os meus roteiros, a gente grava, eu faço os meus carrosséis, mando pro designer, ele me entrega, eu vou lá e posto. Então eu tô colocando o meu tempo na produção de conteúdo. E o tempo, ele é um recurso que ele é muito valioso. E a gente que vive com múltiplas funções dos empresários, o tempo ele é um recurso que ele se torna escasso e a gente precisa entender muito bem como aproveitar ele. E o tráfego, o que o tráfego faz, na minha opinião? Os anúncios, eles compram tempo. Por quê? Porque muitas vezes, para eu fazer um conteúdo que iria viralizar, eu precisaria fazer 10 vídeos para um deles viralizar. Se eu coloco anúncio, eu consigo fazer com que os 10 alcancem o número de pessoas ideal. Então, eu sempre gosto de fazer essa relação entre o tráfego comprar o tempo para que eu tenha o mesmo alcance que eu teria com muito mais conteúdos. Então, para mim, é a junção perfeita. Agora, uma coisa que é muito importante falar é que não adianta você ter tráfego se o seu conteúdo for ruim. Se o seu conteúdo for mal produzido. Então, assim, o tráfego, ele não faz milagre. Mas eu vejo que o tráfego, o que ele é? Ele é simplesmente um potencializador. Você tem um conteúdo bom, um conteúdo bem produzido. Hoje eu prezo muito pela estética do perfil. Então, assim, tem que estar alinhado, um bom audiovisual, uma boa escrita do conteúdo. E o tráfego, a única coisa que ele vai fazer é levar esse conteúdo para mais pessoas, pra gente não ficar contando 100% com o orgânico. Então, assim, eu já tive conteúdos lá atrás e alguns mais recentes que viralizaram, mas eu nunca conto com isso. Hoje, eu vejo que tem muita gente que fica sempre buscando a viralização, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado com isso. Porque o viralizar para o público errado é muito prejudicial. Então, o que é o viralizar, né? O viralizar é você postar um conteúdo que ele vai expandir, você vai alcançar além da tua base de seguidores. Então, eu tenho 100 mil seguidores, quando eu atingo 150 mil, 200 mil, eu estou viralizando. Aí existem aquelas grandes viralizações. Mas o que acontece? Eu gosto de tratar o conteúdo porque ele foi realmente um dos grandes pilares que abriu mais portas pra gente. O nosso grande diferencial sempre foi a nossa produção de conteúdo, porque ela é muito pautada nessa geração de valor. Então, quando eu gero valor, eu tô ensinando aquilo que eu sei, só que eu tô educando e conscientizando o meu público sobre um tema e depois eu tenho uma solução para ofertar para ele. Então, o conteúdo eu vejo que ele é o verdadeiro ganha-ganha. Porque eu tô gerando algo para a pessoa que tá ali do outro lado, para minha audiência. Então, ela ganha com isso, porque eu realmente educo, eu realmente ensino. E do outro lado, as pessoas conhecem o meu trabalho por conta disso, passam a confiar no meu trabalho e elas vêm buscar as minhas soluções, contratar, conhecer nosso trabalho. E com isso eu ganho também. Então, pra mim, o conteúdo, ele de fato, ele é esse ganha-ganha. E quando a gente fica muito pautado querendo viralizar, a gente corre o risco de se perder nos nossos objetivos. Então, assim, eu sempre produzi conteúdo tendo em mente que esse era o meu objetivo. O meu objetivo é gerar valor, e daí com isso as pessoas vão conhecer meu trabalho. É muito legal ter essa troca ali na rede social também. Só que é muito do público que você quer atingir. Então, por exemplo, um influenciador que ele trabalha com a audiência dele, que a moeda de troca dele é a audiência, tá tudo bem que ele queira viralizar o tempo inteiro. Que ele queira crescer todos os seguidores a todo custo, porque essa moeda de troca pro trabalho dele é, de fato, essa viralização, ele crescer essa base. Pessoas, exatamente. Né? Agora, quando a gente olha para profissionais, assim como nós, assim como eu, que tenho um trabalho... O meu trabalho, eu entendo que ele não é para todo mundo. Não é todo corretor, não é todo imobiliário, toda construtora que eu quero que seja meu aluno, que pode ser meu aluno, que pode contratar a nossa assessoria, ser nosso assessorado. Por quê? Porque eu não tô ali vendendo sonho. Então, eu tenho certeza que se eu fizesse algum conteúdo fazendo uma dancinha, um conteúdo colocando muito humor ali nele, um conteúdo vendendo sonhos irreais, que o pessoal do marketing tem muito esse desvio que eles fazem de vender um negócio que é irreal, eu tenho certeza que eu teria uma base de seguidores
muito maior do que a que eu tenho hoje. Mas toda a base de seguidores que eu construí, ela foi com base em conteúdo de muito valor. Então, com base em um conteúdo que eu tô conscientizando, que eu tô educando, que eu tô trazendo a realidade para aquele meu primeiro seguidor, depois um futuro aluno, depois um futuro assessorado. Então, eu nunca busquei produzir conteúdo para viralizar. Já aconteceu, conteúdos eles viralizam, ok, eles expandem, né? E eu sempre gosto de trabalhar com o tráfego. Então, assim, o tráfego, quando você tem um bom conteúdo e ele é adicionado para potencializar, o que ele faz? Ele faz, às vezes, um conteúdo que ele não iria viralizar, assim, naturalmente. Por quê? Porque é um conteúdo educativo, é um conteúdo de valor, não é para todo mundo. Mas o que o tráfego faz com o meu conteúdo? Ele faz com que atinja as pessoas corretas. Então, não adianta eu colocar qualquer conteúdo ali, colocar o tráfego e achar que vai resolver. Mas é o que eu sempre falo. Se eu posso produzir 10 vídeos e colocar tráfego nos 10, e aonde, dependendo do meu alcance orgânico, cada um deles alcançaria 10 mil pessoas, quando eu coloco tráfego, cada um alcança 100 mil pessoas. Então, eu tô levando aquele bom conteúdo para as pessoas que são o meu público-alvo, que são o meu cliente ideal, e fazendo com que elas acessem ele com mais facilidade. Então, o meu trabalho com conteúdo, ele é muito estratégico nesse sentido. Eu tenho que saber, primeiro, qual que é o meu objetivo. Então, o meu objetivo sempre esteve muito alinhado. Quem que é o meu público? E depois eu uso esses outros meios, como o tráfego pago, para fazer o meu conteúdo ser alcançado por eles. E assim, o público de vocês é muito direcionado para corretores, né? O que muda na vida do corretor depois do trabalho de vocês? Assim, eu vejo que o nosso trabalho hoje, ele é necessário. Por quê? Porque o mundo inteiro mudou. E quando a gente olha para o mercado imobiliário ele é um mercado tradicional. Ele é um mercado do offline. Ele sempre aconteceu no offline. O que aconteceu? Veio as redes sociais, veio a internet, a pandemia trouxe esse boom. O que antes era um diferencial, hoje se tornou o básico. Hoje se tornou aquele necessário, o fundamental. Então, hoje não é mais algo a mais. Você estar fazendo você produzir um conteúdo, você ser posicionado, você usar o tráfego para atrair clientes. Hoje não é mais algo além. Hoje é o básico, é aquilo que você precisa. Por quê? Porque o padrão do consumidor mudou muito. E eu vejo que o nosso público, ele é um público que vem muito do meio tradicional. E existe muita pouca mão de obra qualificada quando se trata de mercado imobiliário. Então, às vezes, tem muitos profissionais de marketing que são acostumados com o mercado do marketing em si. Então, você vender uma blusa online, você vender um infoproduto, você ter um e-commerce, as estratégias de marketing que são aplicadas são daquele marketing na veia mesmo. Quando você olha para o mercado imobiliário, isso muda completamente. Por quê? Porque a rede social, ela nada mais é do que, primeiro, uma vitrine para o seu trabalho, então, principalmente para os corretores, e, em segundo lugar, ela se torna um canal de aquisição de clientes, só que é justamente isso, é um canal de aquisição de clientes. A venda do imóvel não acontece na internet. Isso é verdade. A gente capta o cliente e depois entra todo o papel do corretor. Então, o nosso trabalho, ele não para no marketing, ele não para na captação. Então, a gente desenvolveu a nossa metodologia, que ela envolve esses 3 pilares, justamente para isso. Justamente entendendo profundamente qual que é a realidade dos corretores. Então, isso vem muito dessa expertise que eu ganhei trabalhando nas imobiliárias. Então, foi algo que nasceu tendo esse contato com o dia a dia com elas, entendendo qual que era a realidade dos corretores e aplicando ao que eu tinha de conhecimento do marketing. Então, hoje, qual que é o nosso trabalho? A gente posiciona os profissionais do mercado imobiliário nas redes sociais, através dessa geração de valor com conteúdo, de um posicionamento, de uma estruturação de um bom perfil. A gente usa o tráfego pago para captar esses clientes, para levar o conteúdo delas para as pessoas corretas, para criar esse canal de geração de demanda, e a gente também entra com a parte do processo comercial. Porque hoje você vender para lead de internet, o que é o lead, né? Essa pessoa que vê através da internet é completamente diferente de você vender nos meios antigos, nos meios tradicionais, que era o corretor que dependia de indicação. Então, eu vejo que nós somos justamente essa ponte entre o offline, entre um mercado que é muito tradicional, que é o mercado imobiliário, com o online, com o marketing digital, com o marketing de conteúdo, que é um mercado que a gente vive hoje. Então, a gente vem impactando e gerando um resultado muito legal para esses corretores, imobiliários e construtoras, mas eu vejo que isso se dá
exclusivamente por uma coisa. A gente valoriza muito os nossos alunos e os nossos assessorados. A gente tem 2 valores primordiais que regem a nossa empresa, que o primeiro deles é o resultado e a satisfação do nosso cliente. A gente olha para ele, sabe? Não é pelo dinheiro. É por algo muito a mais do que isso. A gente realmente se importa com as vidas que são impactadas. Por quê? Porque tudo mudou. Hoje, igual o corretor, ele precisa ter essa presença nas redes sociais. Então, a gente percebe que senão ele vai perdendo um espaço gigantesco no mercado. E o segundo valor que nos rege é a satisfação e a remuneração da nossa equipe. Então, eu vejo que é muito sobre esse propósito de unir pessoas, não sobre algo que a gente está fazendo por uma relação puramente comercial. E eu vejo que é por isso que as coisas dão certo, que a gente consegue gerar esse resultado tão satisfatório para esse público. E assim, vai ver dentro do teu olhar, o que o corretor precisa ter hoje? É essencial para ele? Olha, eu vejo que ele precisa ter a capacidade de se adaptar. E isso não é só o corretor, né? Isso é todo mundo. Por quê? Porque o mercado mudou. Então, eu vejo que a gente conversa com muitos corretores todos os dias. Aonde que eles mais pecam? Eles tentam fazer e usar as mesmas armas que eles tinham em um mercado que é completamente novo. Então, como eu falei, o você atender clientes que vêm da internet mudou a forma de pensar. É uma forma diferente, aquele cliente não tem conexão com você. Isso exige muito essa capacidade de adaptação. Eles precisam se adaptar ao novo e entender que eles precisam aprender, desaprender e reaprender. E eu vejo que isso com a vida, né? Não é só com corretores. As pessoas têm essa capacidade de se adaptar às novas realidades, são as pessoas que sempre vão prosperar. Uma ferramenta que você não abre mão. Uma ferramenta que eu não abro mão... Ai, ChatGPT. Não tem como. Bom demais, né? Não, meu melhor amigo, eu falo bem assim, você leia meu diário, você espione a minha casa, você só não abre o meu ChatGPT, porque daí você vai saber a minha vida inteira, porque eu fico o dia inteiro conversando com ele. É muito bom, né? Nossa, demais, assim, agiliza a vida. Tem que saber usar, né? Você tem que usar o ChatGPT com muita sabedoria. Porque senão, igual, você vai usar pra produzir conteúdo, fica aquele... Meu, eu bato o olho num conteúdo que foi feito pelo ChatGPT, eu sei que ele foi feito pelo ChatGPT. Tem algumas características ali do texto que você sabe. Então, assim, mas quando você sabe usar ele como uma ferramenta, de fato, vai te ajudar no teu trabalho, eu vejo que foi, assim, uma das grandes invenções, assim, dos últimos tempos. Você sabe alimentar ele, né? Exato. Ele é extraordinário. Treiná-lo e refiná-lo. Eu vejo que o ChatGPT, ele exige isso. Exige Treinamento e refinamento. Um erro comum que dá para evitar. Um erro comum que dá para evitar? Bom, eu acho que crescer muito rápido. Muito se fala sobre a vontade de crescer, mas pouco se fala sobre o quanto você crescer rápido demais pode ser um problema. Então, eu vejo que isso vale para tudo. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê muitas imobiliárias querendo crescer muito rápido. Então, crescer investimento, crescer equipe de corretores e acabam se perdendo. Porque existem muitas equipes enxutas que faturam e lucram muito mais do que grandes operações, principalmente quando essa trajetória ela é feita de forma muito rápida. E trazendo para nossa realidade também, eu vejo que a realidade de agências, de produtoras, de várias empresas, crescer muito rápido também gera um problema. Que pula muito processos, né? Exatamente, exatamente. Uma dica de ouro para quem quer desbravar a criação de conteúdo. Uma dica de ouro? Olha, eu acho que eu posso colocar 2 coisas aqui que são igualmente fundamentais. A primeira delas é que o objetivo da sua criação de conteúdo. Eu vejo que quando você tem esse objetivo de você gerar valor, ou seja, trazendo para palavras mais práticas, de você ensinar as pessoas que estão a um degrau abaixo naquele assunto que você vai falar, você já está meio caminho andado. Porque a pessoa fica, mas eu não sei o que postar. Tipo assim, que trava que todo mundo tem, né? Mas quando a gente fica travando muito nisso, não sai do lugar. Então, assim, como que eu gosto de produzir conteúdo? O que eu posso ensinar para as pessoas que são o meu público, que eu sei e elas não, que elas sabem menos do que eu. Quando você começa a olhar assim, como se fosse uma grande conversa, a produção de conteúdo para mim é uma grande conversa, uma grande aula, onde eu tô ensinando, igual eu tô aqui com você, eu tô conversando. Então, para mim, a produção de conteúdo é isso. Para mim, é meio caminho andado. E o segundo é você ter uma rotina de produção de conteúdo. Às vezes eu vejo que o pessoal erra muito nisso. Eles vão lá, eles fazem um conteúdo. Aí eles fazem todo o roteiro do conteúdo, eles querem gravar, eles querem editar e eles querem postar. Normalmente não dá errado, pra mim não funciona. Pra mim, como que é? Eu tenho que ter um horário do meu dia separado só pra fazer os roteiros, depois a gente vai lá e faz só as gravações, depois você faz as edições, quando é conteúdo em texto, né, em carrossel, que eu gosto muito também.
primeiro faz todos os carrosséis, depois pega um dia só para revisar. Então, você quebrar a produção de conteúdo em blocos, eu vejo que é a segunda parte do caminho andado ali que eles precisam. E assim, se torna... Você tem que colocar isso na rotina para que faça acontecer, né? Porque a produção de conteúdo, se você for deixando, ela fica. Sabe o que eu vejo? O pessoal, hoje, o ser humano, num geral, ele é muito imediatista e ele gosta de ver aqueles resultados que são práticos. Então, é o exemplo que eu sempre uso com os corretores. Você fazer uma visita é trabalho. Você visitar um imóvel, você fazer um atendimento, é trabalho. Você produzir um conteúdo também é trabalho. Só que o que acontece? A gente tende a olhar para a produção de conteúdo como se ela fosse, tipo assim, algo que não é tão necessário, ou como se fosse como algo a mais. E não é, muito pelo contrário. Para mim, uma das coisas mais inteligentes, um dos trabalhos mais inteligentes que eu faço é a produção de conteúdo. Por quê? Porque quando eu tô atendendo um cliente, o meu trabalho tá sendo no 1 a 1. Então, eu tô gerando impacto em uma pessoa. E isso vai me gerar um resultado. Como que a gente aumenta o nosso resultado? Na vida. A gente tem que impactar mais pessoas. Quando eu produzo um conteúdo, quantas pessoas que eu não impacto com esse conteúdo? Quantos clientes que não vêm até mim? Então, quando você muda a sua mentalidade e você passa a olhar a produção de conteúdo, não só como uma parte do seu trabalho porque você precisa, mas como um trabalho inteligente, as coisas mudam. Então, é aprender a fazer esse trabalho estratégico. Produção de conteúdo é trabalho estratégico. Quando você começa a olhar para ela assim, aí, de fato, você consegue colocar ela na sua rotina. E é isso aí. Foi um prazer te ter aqui, garota. Foi ótimo, agradeço. Amei nossa conversa. Eu amei também. Muita coisa boa nesse conteúdo de hoje. Para você que ficou com a gente até aqui, esse foi mais um episódio do Smart Hack em Cena Podcast. Um espaço para falar sobre negócios, posicionamento, criação de conteúdo e bastidores da vida real. Se esse papo fez todo sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso. E lembra que aqui na Smart Hack você encontra toda a estrutura para gravar o seu podcast, criar seus vídeos e as suas fotos profissionais. A gente se vê no próximo episódio.